Eletrodos durante o treino realmente aumentam a força e a massa muscular? Vendo esse vídeo do Derek treinando, fica a dúvida, por que ele está usando eletroestimulação? Essa é uma pergunta cada vez mais comum, principalmente porque a estimulação elétrica neuromuscular passou a aparecer tanto na reabilitação quanto nas academias e no treinamento esportivo. Para responder, vamos analisar dois trabalhos importantes. O primeiro é uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2025, que comparou um treinamento resistido associado à estimulação elétrica neuromuscular. O segundo é uma revisão sistemática publicada em 2023, que reuniu estudos sobre estimulação elétrica em adultos saudáveis e avaliou protocolos de força, adaptações neurais e associação com treinamento voluntário. Antes de tudo, o que é NMES? Significa estimulação elétrica neuromuscular. Na prática, eletrodos são colocados sobre o músculo e aplicam uma corrente elétrica, capaz de despolarizar nervos motores e provocar contrações musculares isoladas e pequenas. Essa contração pode acontecer sozinha ou ser sobreposta a uma contração voluntária. Quando a pessoa realiza um exercício de força, enquanto recebe a estimulação, temos o chamado efeito ou treinamento superimposto. A ideia aqui é aumentar o recrutamento neuromuscular e muscular durante o exercício e, teoricamente, produzir um estímulo adicional de força e hipertrofia. O artigo mais recente foi publicado na European Journal of Applied Physiology e o objetivo foi comparar dois cenários: treinamento resistido convencional e treinamento resistido realizado simultaneamente com a estimulação neural. Foram incluídos apenas estudos randomizados que comparavam o treinamento resistido isolado com o treinamento resistido associado à estimulação elétrica, feita ao mesmo tempo da contração muscular. Os autores utilizaram diferença de médias padronizadas, conhecido como SMD, e esse tipo de medida permite combinar estudos que usaram teste de força e métodos de avaliação muscular diferentes. Por isso que realmente a gente conseguiu realizar essa análise. A análise foi feita com um modelo de efeitos aleatórios. Esse modelo é apropriado quando existe variação entre protocolos, populações e formas de medir os resultados. 13 estudos foram incluídos na análise final. Para ganho de força, o resultado favoreceu o treinamento resistido associado à eletroestimulação. Mas na prática, o tamanho do efeito foi bem pequeno, mas positivo. Ou seja, adicionar a estimulação ao treinamento resistido produziu em média um ganho discretamente maior à força do que o treinamento resistido sozinho. A grande questão foi a heterogeneidade da amostra, ou seja, os estudos variaram muito entre si. Havia diferença entre músculos treinados, duração das intervenções, intensidade da corrente, frequência, posicionamento dos eletrodos e características dos participantes. Portanto, apesar do resultado global favorecer a combinação, nós não podemos ainda assumir que qualquer protocolo de eletroestimulação produzirá o mesmo efeito e produzirá aumento muito grande na massa muscular ou na força muscular. O resultado também favoreceu o treinamento associado à eletroestimulação síncrona. Novamente, nós estamos falando de um efeito pequeno, mas estatisticamente significativo nesse trabalho. A heterogeneidade também foi menor, ou seja, existe maior consistência entre os estudos que avaliaram a massa muscular do que entre os que avaliaram a força. Aí, como que nós podemos interpretar todos esses números e conclusões e definições? O resultado não significa que a eletroestimulação dobra ganhos. Ele também não significa que os eletrodos substituem o treinamento. O que a meta-análise mostra é que é um efeito aditivo pequeno. E quando a eletroestimulação for aplicada durante o treinamento resistido, ele ocorrerá ganho médio um pouco maior de força e um pouco maior de massa muscular. A palavra mais adequada aqui é complemento e não substituição.
A gente vai considerando o artigo de 2023, foi uma revisão sistemática que analisou artigos publicados entre 2020. Ela seguiu uma metodologia baseada nas recomendações PRISMA de 2020, ou seja, um pouco mais antigo. E foram incluídos estudos com adultos saudáveis usando eletroestimulação, estimulação elétrica sozinha ou combinada ao treinamento resistido voluntário, musculação. Os autores aceitaram e identificaram ensaios randomizados, ensaios por conglomerados e alguns estudos não randomizados. Eles viram um total aí de 10 estudos, em toda a literatura na época, que preencheu os critérios de inclusão. Estes 10 estudos, eles reuniram basicamente 174 participantes. 8 estudos avaliaram membros inferiores, 2 estudos avaliaram flexores de cotovelo, 5 estudos combinaram a estimulação elétrica com o treinamento resistido voluntário. Todos os 10 estudos relataram ganhos significativos de força após a intervenção com estimulação elétrica. Mas aqui a gente precisa definir uma coisa: força não é a mesma coisa que função. Não houve melhora em relação a desfechos funcionais ou a aumento volumétrico. Ou seja, aumentar a força mediada em um teste não significa realmente melhorar salto, corrida, desempenho esportivo ou uma tarefa funcional específica. A diferença aqui é essencial. O músculo pode ficar mais forte. Isso não se converte necessariamente a uma melhora da performance global. A questão da revisão de 2023 é que ela encontrou uma grande heterogeneidade metodológica. Variavam muito entre os estudos a duração total do treinamento, a frequência da estimulação, a largura ou o tamanho do pulso, o tipo de corrente, o posicionamento dos eletrodos, a identificação ou não do ponto motor, a posição do membro, a combinação ou não com a contração voluntária. Por isso, os autores não conseguiram determinar um protocolo ideal. O que a gente ainda não sabe sobre a eletroestimulação aliada à contração muscular? Não foi possível definir com segurança a melhor frequência, a melhor intensidade, a melhor ou qual é a duração ideal de cada sessão, quantas sessões por semana são necessárias, qual a melhor largura de pulso e qual o melhor posicionamento dos eletrodos. Além disso, também não existe um protocolo que funciona melhor para pessoas treinadas não. Quais são os mecanismos possíveis da eletroestimulação associada à contração muscular? A eletroestimulação ela pode ativar unidades motoras diferentes da contração voluntária. Ela também pode aumentar a tensão muscular total do exercício. Isso pode gerar um estímulo adicional para adaptações neurais e musculares. Mas o efeito depende da intensidade tolerada. Essa é a grande questão. Se a corrente for baixa demais, a contração ela é insuficiente. Se for alta demais, o desconforto pode reduzir a adesão ou prejudicar a própria execução do exercício. Portanto, o benefício não depende apenas de colocar o eletrodo. Ele depende da programação, do posicionamento, da intensidade e da integração correta com o movimento. A revisão de 2023 mostra que a estimulação elétrica pode realmente aumentar a força dos saudáveis. Só que ela também revela muita variação entre protocolos e a ausência de uma melhora funcional consistente. A meta-análise mais recente, de 2025, responde a uma pergunta mais específica. Quando a eletroestimulação é aplicada junto ao treinamento resistido, existe benefício adicional? A resposta é sim, só que é um efeito muito pequeno. Para a força e para a massa muscular, a variação foi muito pequena. E qual que é a aplicação prática disso? Para as pessoas que já treinam, a eletroestimulação pode sim ser utilizada como uma estratégia complementar. Ela pode ser interessante quando existe, por exemplo, uma dificuldade de recrutar músculo, fase específica de algum treinamento ou contexto de uma reabilitação. Só que o treinamento resistido ainda continua sendo a base de tudo. A evidência não sustenta a ideia de que os eletrodos substituam carga, progressão de volume ou técnica e recuperação. Também não sustenta que qualquer aparelho comercial produzirá o mesmo resultado do que protocolos estudados. As maiores limitações desses estudos é que foram incluídos amostras relativamente pequenas e os protocolos eram muito diferentes.
a heterogeneidade para a força foi muito alta e nem todos os participantes eram atletas treinados. Além disso, os músculos avaliados também variavam e a forma de medir a massa muscular também variava. O tamanho médio do benefício foi pequeno e por isso o resultado é promissor, mas não definitivo. Concluindo, juntando os dois artigos, a mensagem mais equilibrada é: a estimulação elétrica pode aumentar a força em adultos saudáveis quando ela é utilizada em conjunto a treinamento resistido. Ela pode produzir um pequeno ganho adicional de força muscular e de massa muscular. Além disso, outra mensagem que fica é que não existe um protocolo definido e os protocolos dos artigos variam muito. Realmente não existe um ideal de frequência, intensidade, duração ou posicionamento desses eletrodos. Além disso, o ganho de força em teste ele não significa uma melhora na performance esportiva. Isso é extremamente importante ser definido aqui. Então, afinal, os eletrodos durante o treino funcionam? A resposta mais correta é: podem funcionar como complemento. Existe efeito aditivo pequeno para força e para massa muscular, mas eles não substituem o treinamento resistido, eles não substituem a musculação. O resultado depende de protocolo, intensidade, aplicação e, principalmente, da resistência do indivíduo. Na ciência do treinamento, mais tecnologia não significa mais resultado. O que importa é usar a ferramenta correta e de forma certa, no protocolo certo e com as pessoas certas. Obrigado por assistir e até o próximo episódio.